Legal. O que você sentiu? Interessante ou interessante? Mostrar um olhar de encorajamento. Para mim foi bem desafiante, que a moda que sai. Demais. O mestrado não me passa por essas coisas. Fala para vocês. Então, na verdade, eu já estava querendo melhorar de novo. É diferente, né? Louvar aqui e louvar ali é diferente. Mas parabéns, Claudio. O que mais? Fala, João. Eu senti uma união. Essa união de estar no lugar do outro. Dividir isso é interessante porque a gente consegue imaginar, colocar no lugar. Fala, Cláudio. Vamos ao lado esquerdo do campo. Antes disso, foi mais encorajador, foi menos encorajador, foi a mesma coisa ou nenhuma das anteriores? E aí, lado esquerdo do ringue? Como foi? Pra mim foi assustador, cara. Mas é bom, igual falaram, de você sentir como que a igreja tá assim, passando, e passa bastante união, assim, né? Você tá cantando e a responsabilidade também, né? Que é do louvor. Que mais? Eu senti que eu fiquei mais alto aí, sim. Já é uma coisa. Obrigada por vocês sempre estarem aí, é especial. E estar aí faz ver o trabalho de vocês. Pelo louvor. Então vocês são realmente preciosos para nós. Desafiante, hein? Mas foi bom. Um pouco com vocês sempre. Que mais? Fala, Magnão. Eu me senti muito animado, encorajado, mas me senti desafiado também, para manter a consideração de Deus, né? Porque quando eu estou aqui no meio, só no coral, né? Aí você se está dentro da igreja e louvar a Deus, o coração cada vez, esse é o meu foco, né? Aqui embaixo, quando eu subi com essa preocupação de me desfocar, de querer cantar com a igreja, não era meu novo para Deus, né? Mas eu deixei a chave de ouro, porque o ministério para servir e não servir. Foi bom? Foi bom ou foi... Foi bom. Muito bom, foi ótimo. Vamos orar? Pô, claro. Antes de eu subir e louvar, o Senhor é enorme. A satisfação é mensurável poder demonstrar a nossa vida. Coisa rica. A gente vai dar continuidade à pregação de 15 dias atrás, que nós estávamos falando sobre louvor. Vamos continuar sobre esse ponto, tá bom? Vamos orar. O Nofre me falou agora, eu não sei se é conhecimento de vocês, o Silvano, a mãe do Silvano faleceu. Silvano era um
ele fez parte da nossa igreja há alguns anos atrás. Vamos orar também pela família. Santo Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso, Pai. O Senhor é um Deus tão grandioso, tão cheio de compaixão, cheio de poder. Obrigado, Pai, porque é o Senhor que servimos, é esse Deus tão precioso, tão rico em misericórdia, tão rico em amor, que nós queremos louvar, Pai. É o Senhor que nós queremos servir todos os dias de nossas vidas. É o Senhor que nós queremos entregar a nossa vida, Pai. Então, Deus, a minha oração nessa noite, que nosso coração esteja completamente concentrado no Senhor, completamente concentrado a tomar decisões profundas, Pai, que vão nos levar até o Senhor no último dia, que vão nos aproximar do Senhor dia após dia na nossa caminhada, Deus. Pai, a minha oração é que cresçamos nesse amor, cresçamos como imitadores de Jesus Cristo, cresçamos, Pai, nessa área de nossas vidas sobre louvor. Pai, a gente já tem falado de tantas áreas tão diferentes, Pai, como cristãos. Já falamos aqui sobre temor, já falamos aqui sobre dedicação, falamos aqui sobre oferta, falamos de tantas coisas, e ainda assim nosso coração se demora tanto, Pai, para tomar decisões, para lembrarmos das Escrituras, para sermos referência, Pai, de arrependimento no nosso coração. Deus, a minha oração é que não sejamos superficiais com a Tua Palavra, mas que sejamos verdadeiros, profundos, Pai, e que alcancemos, Pai, a visão do Senhor para nossas vidas. Deus, usa a minha vida, Pai, nessa noite. Mais uma vez eu me ponho como servo diante do Senhor, como instrumento diante do Senhor, Pai, para ser um instrumento de equilíbrio espiritual, Pai, ajudar meus irmãos a conhecerem o Senhor por causa da Tua Palavra, que eu cresça também no conhecimento do Senhor, Pai. O Senhor conhece meu coração, o Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor sabe o desejo e a vontade que temos de estarmos com o Senhor, Pai, mas algumas vezes essas vontades são trocadas por coisas desse mundo. Então, Pai, que a gente entenda e reconheça a visão do Senhor, que possamos nos arrepender a cada tempo, Pai, quando o Senhor puxar a nossa visão para o amor do Senhor. Pai, que a Tua Palavra continue nos cortando, que a Tua Palavra continue moldando e podando, Pai, os galhos secos da nossa construção com o Senhor, para que venham galhos espirituais fortes e que esses galhos produzam o fruto do Senhor, meu Deus. Obrigado por Jesus Cristo, obrigado pelo amor dele, obrigado, Jesus, o Senhor se entregou. Obrigado pelo Teu amor e pela Tua coragem, Jesus. Em nome de Cristo, o Cordeiro que o Senhor enviou, que eu oro ao Senhor, meu Pai. Amém. Então, há 15 dias atrás, abra sua Bíblia lá em Jó. Vamos só recordar alguns pontinhos que nós falamos algumas semanas atrás. Jó capítulo 38. E aí, se você não esteve nesse culto, depois eu posso te passar, ou eu ou alguém que esteve nesse culto pode passar todas as escrituras, tá bom? Jó capítulo 38, versículos, nós lemos, na ocasião a gente leu dos versículos 3 até o 7, mas vamos ler só o versículo 6 e 7, a Bíblia diz assim, ó. Jó 38, versículo 6. E os seus fundamentos, sobre o que foram postos, e quem colocou sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Aqui Deus está falando para Jó, no momento quando Deus estava criando todas as coisas.
E aí o que Deus fala é que havia música lá, havia louvor, havia adoração desde o momento da criação. E nós falamos sobre isso, sobre esse louvor que agrada a Deus. Falamos que quanto mais você consegue morrer para você mesmo, mais você consegue enxergar Deus. Lembra que o chamado de Jesus é: carregue sua cruz todos os dias. Carregar sua cruz, morrer para os seus próprios interesses. E o louvor, ele tem esse poder, o poder de fazer você enxergar Deus. Então, quanto mais eu morro para mim, morro para a minha natureza, morro para os meus interesses, mais perto eu estou de enxergar Deus, mais perto eu estou da visão de Deus para a minha vida. Outra coisa que nós falamos, outros pontos que nós falamos, foi sobre, falamos lá de 2 Crônicas 5, sobre aquele culto que estava acontecendo, e o louvor e tudo tomou conta daquele ambiente, ao ponto que ninguém conseguia mais servir, ninguém conseguia ver nada, porque a presença de Deus havia tomado conta daquele lugar. E aí nós falamos algumas coisas sobre a nossa adoração pessoal, aquilo que sai da nossa boca durante o louvor. Falamos sobre não transferir a responsabilidade. A responsabilidade do ministério de louvor me encorajar. Eu estou indo tão desanimado. Poxa, tomara que o ministério de louvor cante aquela música, porque aquela música me encoraja. Não, adoração é pessoal, é entre você e Deus. Então, a sua adoração não começa com o ministério de louvor. A sua adoração é sua, e é entre você e Deus. Por isso que eu propus esse exercício, porque olha como é diferente. Repara que isso é um exercício que a gente precisa tomar muito cuidado. Foi mais animador cantar aqui do que cantar aí. Como se o que nós cantássemos fosse para cá. Como se o que você canta não fosse para Deus. Como se eu preciso me negar, eu preciso me... Porque a igreja está me vendo, porque o irmão ali está me vendo, eu preciso encorajar o irmão. Já começou errado, porque não é sua responsabilidade, não é responsabilidade do ministério de louvor, não é responsabilidade do Onofre. E eu não estou falando que eles não têm responsabilidade com o louvor, mas o que eu estou falando é que tudo começa com a sua adoração pessoal. Louvor faz parte da sua adoração a Deus. Não é um ministério de louvor. E olha que o ministério de louvor tem muita responsabilidade na adoração. Mas entende isso que eu estou falando? A gente não pode inverter as coisas. Tá bom, tá sendo tão desanimado, porque, puxa vida, o louvor não foi legal. O louvor de quem? Para quem? Entende isso? Então a gente falou um pouquinho sobre isso. Nós lemos alguns salmos. Nós lemos na ocasião também lemos Gálatas 2, versículo 20, sobre esse ponto de morrer e enxergar Deus. Lemos Salmo 33, versículos de 1 a 8. Estamos fazendo algumas reflexões sobre a nossa adoração a Deus. E aí os pontos que eu queria passar com vocês hoje é atributos da adoração. Vamos falar sobre algumas coisas que podem fazer parte, que na verdade elas devem fazer parte da nossa adoração a Deus. Abra sua Bíblia lá em Levítico. Levítico capítulo 10, vamos ler o versículo 3.
E a Bíblia diz assim, ó, Levítico 10, versículo 3. Moisés então disse a Arão: foi isso que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Sabe a ideia de nos aproximarmos de Deus no momento da adoração, glorificar Deus, cantar louvores para Deus, exaltar o nome de Deus. Pensa em quando você está cantando, você está com esse coração: eu quero glorificar o nome de Deus, eu quero exaltar o nome de Deus. Ou não? Quem você está exaltando durante os louvores? Deus se sente. Você acha que Deus se sente glorificado quando você está cantando, quando você está louvando? Deus se sente assim? Eu me sinto glorificado quando o povo se aproxima de mim. Faz essa reflexão. E aí tem algumas anotações que eu achei bem profundo: o significado de adorar, render culto, prestar uma reverência, venerar, amar extremamente, idolatrar, gostar muitíssimo, como diria o Chaves. E outra coisa, pensa em honrar. Você está honrando Deus. E honrar, a gente falou isso em algum dos outros pontos. Quando você respeita, quando você dignifica, quando você levanta alguém, exalta as qualidades. Abra sua Bíblia lá em Salmo. Então o primeiro ponto é esse: precisamos glorificar a Deus no nosso louvor. Salmo 89, versículo 7. Salmo 89, versículo 7, a Bíblia diz assim: na Assembleia dos Santos, Deus é temível mais do que todos os que o rodeiam. Então ele está falando na Assembleia dos Santos. Deus é temível. O que transparece de nós quando nós estamos louvando a Deus, porque isso é fruto de conhecer Deus. Bom, se eu conheço Deus, eu sei como é Deus, então o meu louvor, a minha adoração expressa quem é Deus. O que eu canto para Deus, a forma como eu me relaciono com Deus durante a adoração, vai expressar quem é Deus, quem é o meu Deus. Adorar, falar, exaltar as qualidades de Deus, mostrar que você anda com Deus todo o tempo, mostrar quem é esse Deus tão maravilhoso, que liberta, que nos cura, que nos limpa, que nos lava. A sua adoração pessoal precisa transbordar isso. A sua adoração pessoal precisa estar recheada desse Deus. Deus está presente na sua adoração, porque é o que ele fala no versículo 7. Deus é temível mais do que todos os que rodeiam. É nítido ver Deus na sua adoração. É nítido enxergar que existe. Puxa vida, ele está louvando Deus, ou ele está fazendo para aparecer? É um cristão aparecido. Quem aparece durante o seu louvor? É Deus ou é você? Deus sendo glorificado. A sua adoração, como eu falei, esse é o ponto dessa escritura. A sua adoração, no conhecimento
conhecimento de Deus. Esse trecho fala que na Assembleia dos Santos Deus é temível. E nós já falamos sobre temor, nós já falamos sobre outras qualidades de Deus. A sua adoração precisa mostrar isso, o quanto Deus é exaltado por você. Salmo 95. Salmo 95, versículos 6 e 7. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo, o seu pastoreio. E nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, e aí vai, mas o ponto que ele fala é: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Primeiro, que a sua adoração ela precisa mostrar essa relação. Quem é o servo e quem é o Senhor? Quem é o adorado e quem é o adorador? Ela não pode, porque se a gente não tomar cuidado, a gente inverte as coisas. E a gente quer estar no mesmo nível de Deus, assim, ó, não, Deus, ó, como eu sou incrível. A gente inverte as coisas. O que a Bíblia está falando, olha, adoremos a Deus prostrados, de joelhos, reconhecendo que de Deus é a autoridade sobre a sua vida, reconhecendo que de Deus é a autoridade pelo seu coração, pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos. Adoremos a Deus como? Em pé assim, eu sou incrível, eu adoro a Deus com toda a minha... Não, prostrados. A Bíblia fala sobre uma atitude de reverência a Deus, uma atitude de Deus, o Senhor é Deus e eu sou servo, que é o que ela fala no versículo 8, no versículo 7. Deus é o pastor e nós somos o povo do pastoreio dele. Somos a ovelha diante do pastor, a ovelha que reconhece quem é Deus, e Deus, o pastor, que reconhece quem são suas ovelhas, e por isso está diante de nós. E por isso Ele enviou o seu Filho. Por isso Ele faz todos os milagres que Ele já tem feito na sua vida. Adoração é um momento de reverência pessoal entre você e Deus. Cresça nisso, para a glória de Deus. Salmo 9, versículos 1 e 2. A minha sugestão para você, depois você pega esses pontos e essas escrituras e deixa elas bem. Se você tem livro de canções, deixa ela bem marcada no seu livro de canções, para todas as vezes que você for louvar a Deus, você se lembrar disso. Todas as vezes que você for cantar para Deus, cante com esse coração. Todas as vezes que você for orar a Deus, lembre-se de orar por esses pontos, para que você possa crescer nesses atributos. Salmo 9, versículos 1 e 2. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Sabe, é esse o coração. A primeira coisa que ele fala: Senhor, eu quero.
eu quero. A sua adoração precisa ser voluntária. A sua adoração é espontânea. Porque uma vez conhecemos Deus, uma vez reconhecemos o amor de Deus por meio de Jesus em nossas vidas, uma vez que aceitamos esse amor de Deus, participamos da morte de Cristo no momento do batismo. Deus, então eu quero prestar reverência ao Senhor, eu quero louvar o Senhor, eu quero falar das maravilhas que o Senhor faz. E aí a gente, uma vez que nos relacionamos com Deus, Deus vai fazer, Deus, como Ele já tem feito, como eu falei, esses milagres todos. Então a nossa adoração é fruto desse convívio intenso com Deus. A sua adoração é espontânea, porque sim, eu quero, Deus, eu quero falar do Senhor. Deus, eu quero cantar para o Senhor, como o Senhor é incrível, como o Senhor é grande, como o Senhor transforma a minha vida, como o Senhor transforma a minha natureza humana. Deus, puxa, mas está tão difícil, Alex, eu estou lutando, estou passando por tanta dificuldade. Olha para os milagres que Deus já fez. Amém. Esses milagres, eu me lembro uma vez, eu estava compartilhando com o irmão semana passada, no sábado, de um irmão, o quanto esse irmão me encorajou no início da minha vida cristã. E ele me encorajava. Muitas vezes eu estava mal assim com a minha fé, eu e Deus, de chegarmos para um bate-papo e não tinha visitantes, vamos sair evangelizar, convidar as pessoas e trazê-las para o bate-papo. E aí dividimos as duplas e havia um número ímpar de pessoas. Eu falei, não, tudo bem, eu vou sozinho. E a primeira pessoa, não sei se foi a primeira, mas foi a única pessoa que eu lembro que eu convidei naquela situação. Aquele homem botou um canudinho assim na minha fé e puxou toda a minha fé. Ele questionou coisas sobre Cristo, questionou coisas sobre a Bíblia, questionou coisas sobre Deus. E eu fui tipo Anderson Silva, assim, caindo, sabe? E aí tudo bem, a ideia era vamos evangelizar e voltarmos para o bate-papo para fazer o bate-papo. E voltamos e não tinha ninguém, a gente orou, mas aí meu coração já tinha ido embora, né? E eu me lembro que na época a gente fazia os bate-papos às quintas-feiras. E aí fiquei quinta, sexta e mal com Deus, mal com a Bíblia, mal com Jesus. E como que você vai para o culto? Não vou para o culto. E aí eu me lembro, esse irmão, quando eu cheguei no culto à tarde lá na Afonso Schmidt, alguns se lembram, quando eu cheguei eu vi esse irmão na porta do buffet, eu falei, puxa, eu preciso falar do meu coração. E eu despejei aquele monte de coisa. E eu não me lembro ao certo de todas as coisas que ele falou, mas a primeira coisa que ele falou assim, ele virou para mim e falou assim, Alex, lembra de todos os milagres que Deus já fez na sua vida. Você está sendo, no mínimo, injusto com esse Deus. E aí ele, depois que já estava aberto a porteira, ele acho que ele terminou de me amar. Mas isso me chamou muito a atenção, porque eu estava cego já. Eu tinha parado de olhar para as coisas que Deus tinha feito. Eu tinha parado de olhar para o poder de Deus, o poder transformador de Deus. E eu estava olhando só para um cara que esvaziou a minha fé. Eu estava olhando só para uma situação e esquecendo de Deus. Sabe, a adoração, louvor, é quando você reconhece esse Deus com esse poder transformador na sua vida e exalta Deus. Simplesmente fala como Deus é maravilhoso, voluntariamente, espontaneamente. Sabe quando você está tão animado com Deus que não tem como você ficar quieto? Eu não sei se você já sentiu isso. Falando, eu vou evangelizar hoje, você está tão animado com Deus. Sentou alguém do seu lado, você vai falar de Deus. Pastor, eu não sei se você já experimentou esse sentimento.
Se você não experimentou isso, ore, viva grandes momentos com Deus, porque é a mesma coisa de você falar com alguém que acabou de nascer o filho dele. Vamos imaginar alguém assim. Ele vai arrumar qualquer coisa para falar do como o filho dele é lindo. Ai, meu Deus do céu. Não estou falando nada assim. É a mesma coisa, e é impressionante, porque assim, eu lembro quando nasceu a Letícia, e havia nascido também a Cíntia, o Natan, nasceram todos na mesma época, e juntava aquela roda assim, o Antônio Carlos falava, puxa, mas a minha filha, e ele contava algum caso da filha dele, e na minha mente eu estava pensando, puxa, a Letícia, e aí o Ivan entrava, não, mas o Natan é tão lindo, porque ele tá lindo. E eu não queria saber da Cíntia e do Natan, eu queria uma brecha para falar da Letícia. Eu falei, não, mas a Letícia. Mas é isso, porque você está vivendo algo muito intenso. Você está vivendo algo que está preenchendo você. Você está vendo ali e tendo essa troca, e aquilo te anima demais. Esse é um relacionamento com Deus que a gente precisa buscar. Deus, como é bom buscar o Senhor. Deus, como é bom falar com o Senhor. Deus, eu li a Bíblia e a Bíblia me preencheu. E alguém vai passar do seu lado com uma carinha mais triste. Eu vou falar do meu Deus. Eu vou falar do meu Deus para esse homem. Eu vou falar do meu Deus para essa mulher. Sabe, é esse o nosso relacionamento com Deus. E aí você vai cantar para esse Deus. Como é esse louvor? Como é essa adoração? Se não a adoração que sai de dentro de você espontaneamente. Não porque, puxa, eu vou fazer um esforço, eu vou fazer todo um teatro para falar desse Deus. Não, ela sai. Ela sai porque é bom andar com Deus. É isso que a gente precisa buscar. É esse nível de amor com Deus. Esse nível de conhecimento do amor do nosso Deus. Espontaneamente. Versículo 2 ele fala: eu quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome. É fruto dessa construção. Deus, eu quero viver isso, Pai. Eu não quero viver uma vida cristã chata. Eu não quero viver um relacionamento com o Senhor chato. Porque se eu vivo dia após dia um relacionamento com Deus chato, o meu louvor vai ser chato. O meu louvor vai ser aqui, ó, raso, sem me expressar verdadeiramente quem é Deus, sem me expressar verdadeiramente o poder transformador de Deus. Eu quero de todo o coração falar das qualidades de Deus. Pedro, capítulo 2. Desculpa, irmãos, não é isso não, tá? Tá faltando alguém aqui, mas tudo bem, vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2. Pedro capítulo 2, versículo 9. É isso mesmo, eu estava pensando em Colossenses. E a Bíblia diz assim, ó: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo exclusivo de Deus. Puxa, você já parou para pensar que você é tudo isso? Você é essa... É isso tudo para Deus? Olha só o que a Bíblia fala: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lembra disso, ó. Antes, ela fala no versículo 10, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Olha como é precioso, como você é precioso para Deus, como nós somos preciosos para Deus. Uma nação que Deus escolheu, que Deus elegeu, que Deus separou, que Deus deu o Espírito Santo dele para anunciarmos as grandezas desse poder transformador. Como? Por meio da nossa vida, por meio daquilo que nós construímos com Deus dia após dia. E o momento da adoração é o momento que você expressa tudo isso, que você fala de tudo isso. Deus, o Senhor me chamou? O Senhor me chamou como geração eleita? Estou aqui para cantar as maravilhas que o Senhor faz. Como povo escolhido do Senhor, estou aqui, Deus. Povo escolhido, eu escolhido, sou eu. Pensa como Deus chamou você, de onde Deus tirou você, de tudo que Deus fez. E Ele está chamando você para prestar essa reverência. Como é o coração de quem vai prestar essa reverência para Deus? Mais ou menos ali. Não, é transformador. Cantar louvores com todo o coração. Abra lá em Hebreus capítulo 13, versículo 15. Não esquece o tipo de pessoa que você é aos olhos de Deus quando você estiver louvando. Hebreus 13, versículo 15, a Bíblia diz assim, ó: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente, dia após dia, continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Sabe? Portanto, ofereçamos a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam esse amor de Deus. Sabe, quando você começar a louvar a Deus, lembra disso, porque Deus é tudo isso, porque Deus vê você como essa nação, é justo a gente louvar a Deus com esse coração. Amém. Adoração nos coloca diante de Deus. Você pode estar do jeito que você for, e eu não tenho dúvida de que você já viveu isso, que você estava com o seu pensamento mal, e aí você começou a cantar louvores, e o louvor resgatou o seu coração, porque ele apresentou você diante de Deus. E uma vez diante de Deus, louva a Deus desse jeito. Louva a Deus exaltando o amor dele, de todo o coração. Louva a Deus cheio de verdade. Porque uma vez que estamos diante de Deus, e pensa nesse encontro,
O encontro daquilo que é pecador com o perdoador. O encontro daquele que é ovelha com o pastor. O encontro daquele que é fraco com aquele que é cheio de poder. O encontro daquele que resgatou você e te transforma dia após dia. O encontro do filho com o pai que te criou e te resgatou e te transforma dia após dia por amor. Lembra disso quando você estiver louvando a Deus. Lembra disso cada vez que você abrir sua boca para falar desse Deus tão maravilhoso. Sendo assim, Salmo 103. Salmo 103, versículo 2. Vamos ler o versículo 1 também. Olha da onde sai a nossa adoração a Deus. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não me esqueça nenhuma das suas bênçãos. Sabe o que Davi, nossa, bonito nome. O que Davi estava falando, olha, que eu não me esqueça de todas as bênçãos que Deus fez, todas as bênçãos que Deus faz na minha vida. Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o tempo, por causa das maravilhas que Deus faz na sua vida, e ore para que você não esqueça de nenhuma delas, porque isso é fruto de gratidão. Deus, que a minha alma, que o meu ser consiga lembrar todo o tempo que eu sou perdoado, que eu sou santo por causa do sangue de Jesus, que eu sou salvo por causa de Jesus. Obrigado porque o Senhor me tirou lá das minhas trevas e me trouxe para a maravilhosa luz, como fala a Bíblia. E exalta Deus de todo o coração, transborda de alegria quando você for falar desse Deus. Louva a Deus leve. Outra coisa que nós comentamos na primeira parte desse culto foi sobre, algumas vezes a gente tenta padronizar, né? Não, vamos cantar todo mundo. Acho que a gente precisa cantar as músicas de música de fora, não, música de dentro, música de. Não dá para padronizar e vamos criar um padrão para a nossa adoração. Todo mundo tem que adorar com a mão esquerda no coração. Não dá para fazer isso. Porque isso é o seu, é individual, é pessoal, é você e Deus. Então, não se esqueça de nenhuma das bênçãos de Deus. Louva a Deus com toda a sua alma. Amém. A última escritura que a gente leu, na primeira parte, foi o Salmo 48. Vamos lê-la novamente. Salmo 48, versículos de 1 a 14. Para finalizar. Salmo 48. Aleluia! Louvem o Senhor desde os céus, louvem-o nas alturas, louvem-o todos os seus anjos, louvem-o todos os seus exércitos celestiais, louvem-o sol e lua, louvem-o todas as estrelas cintilantes, louvem-o os mais altos céus e as águas acima do firmamento. 148. Eu falei 48? Correio já é. Amém. Obrigado. Pô, estamos aqui muito empolgados. Olá, irmão.
Assim avisa nos primeiros versículos. Você estava muito empolgado. Então, muito, né? Amém. Amém de Deus. A gente só tem que estar na Bíblia. Amém. Eu não preciso ser profundo assim. Salmo 148, então. Obrigada. Aleluia! Louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes, louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Ele os estabeleceu em seus lugares para todo sempre. Deu-lhes decreto que jamais mudará. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina, todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e as aves, reis da terra e todas as nações, todos os governantes e juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima da terra e dos céus. Ele concedeu poder ao seu povo e recebeu o louvor de todos os fiéis, dos israelitas, povo a quem ele tanto ama. Aleluia. E aí algo me chamou a atenção quando a gente viu esse salmo, porque ele fala de coisas incríveis, não? E o único versículo que é pra gente, que é o 14, porque ele está falando, eu vou falar de novo que a frase que o Héctor falou. Ele está falando: louvem o sol e a lua. A gente não é sol, não é lua, a gente não é mais alto céu, a gente não é serpentes marinhas, a gente não é relâmpago, a gente não é montanha, animais selvagens, reis da terra, moços e moças. Opa, legal, acho que vai vir alguma coisa pra gente aí. Velhos e crianças, opa, tem a gente na parada. Louvem todos o nome do Senhor, pois somente o nome dele é exaltado e a sua majestade está acima da terra e dos céus. Ele concedeu poder ao seu povo, a nação eleita. Amém. E recebeu o louvor de todos os seus fiéis, dos israelitas, povo a quem ele tanto ama. Esse é o nosso Deus, disposto a receber louvor de homens e mulheres tão imperfeitos igual nós, cheio de amor. Então que você cresça na sua adoração. Eu queria que a gente pudesse cantar duas canções. A primeira a gente vai cantar com esse coração, e aí a segunda eu vou atrapalhar um pouquinho esse coração. Eu vou explicar alguma coisa sobre técnica musical, e aí depois eu concluo. Vamos ficar em pé e louvar o nosso Deus? Vamos adorar nosso Deus. Vou ouvir sobre oração.
92. Vamos adorar nosso Deus com uma velocidade menor e oferecer melhor a letra para ele, assim é que vamos falar para ele. Salmo 108. Seguiu o baterista. Louve a Deus eterno. Aí assim, ó, vocês conhecem as 7 notas musicais, não conhecem? É Mateus, Marcos, isso, boa, ó, deu uma dica, hein? Ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, beleza? E aí quando eu olho esse instrumento cheio de corda, ele tá batendo um monte de nota, tá bom? Eu vou falar uma coisa muito superficial pra gente entrar naquilo que eu preciso. Então pensa, para formar um acorde, eu preciso de pelo menos 3 notas. Alex, o que é um acorde? Tá bom? Um acorde. No canto coral, então, por exemplo, eu pego a nota Dó, Mi, Sol. Eu estou formando um acorde de Dó. Beleza? Então essas 3 notas. Então, por exemplo, você está vendo quando ele bater isso é o Sol.
Ou não, é o dó. Dó, ó. Identificaram que é a nota dó, foi? Beleza. No canto coral, aí eu vou ter um grupo que faz a nota dó, outro grupo que faz a nota mi e outro grupo que faz a nota sol. Tá bom? Por isso que dá aquela, oh, nossa, tá todo mundo cantando, eu tô ouvindo uns fantasmas assim e tal. Mas a junção dessas três notas vai dar dó. Isso. Vai dar dó. Tá bom? O que eu quero propor para vocês é o seguinte, ó. Eu vou passar para vocês antes disso. E aí, essa separação de vozes tem as vozes femininas e as vozes masculinas. As vozes femininas, bem básico assim, a gente pode ter soprano e contralto. Soprano, pensa a nota mais aguda, mais alta, e a contralto é uma nota mais baixa, mais média ali. Para os homens, isso sem contar que eu tenho mesos, eu tenho várias coisas, mas a grosso modo eu tenho contraltos e sopranos. As vozes masculinas, então, eu vou ter um tenor, eu vou ter também um barítono e eu vou ter um baixo. Tá bom? No arranjo das nossas músicas, a gente usa basicamente o tenor e o baixo. A minha proposta para vocês, eu vou passar o tenor de uma música para a gente cantar. Tá bom? E aí depois eu explico para vocês a dificuldade. Vocês vão por 5 minutos e ver a dificuldade do Ministério de Louvor. Pelo menos dos tenores. Eu pensei no Glorioso Deus. A gente cantou essa música, Glorioso Deus. E eu vou fazer o tenor, você vai... Eu espero que eu consiga sair... Você vai identificar que a nota que eu estou cantando está saindo no violão. Espero. Eu vou passar o tenor para vocês. Se você não alcançar isso, fica tranquilo que você canta a melodia, tá? Nós vamos fazer isso aqui, ó. Deus, glorioso Deus. As mulheres você vai ter que cantar um pouco mais grave e os homens você vai ter que dar uma subidinha no tom da sua nota. Deus, glorioso Deus. Vamos tentar? Ensaio no Ministério de Louvor toda segunda-feira aqui. Quem conseguir, faz comigo. Vamos lá? Aí mudou um pouquinho. Repara que aqui eu estou na mesma nota. Deus, glorioso Deus, meu Pai, meu Pai. Vamos lá? Deus, glorioso Deus, meu Pai. Ficou legal, hein? Tá, teve muita dificuldade de fazer? Não. Eu estava querendo uma parte fazer o tenor e outra parte continuar na melodia. Pode ser? Lembra da melodia? Vocês esqueceram a melodia dela agora. A melodia dela é assim, ó. Deus, glorioso Deus, meu Pai. Aí a gente já vai fazer o tenor, olha assim, ó. Deus, glorioso Deus, meu Pai. Deus, glorioso Deus, meu Pai. A ti quero dedicar o meu louvor. Vamos?
que a gente estava cantando? Já era, perdeu Deus. Porque a gente estava tão preocupado em cantar a nota certa, o tenor, e se eu cantar errado, a Alex vai me dar uma voadora, o nosso Rafael cabelão. E aí, Deus ficou lá na nova geração, Deus ficou lá. Esse é o grande desafio do Ministério de Louvor. Pensar na técnica, pensar em encorajar, pensar em crescer, pensar na igreja, em fazer algo excelente para Deus, e ainda assim ter uma adoração pessoal com Deus, e ainda assim lembrar que é Deus o honrado, lembrar que é Deus que está sendo glorificado por meio do que nós cantamos. Esse é o grande desafio para vocês, o grande desafio do Ministério de Louvor. Orem por esse mistério. Orem por cada irmão que serve na igreja. Se você acha que você, sem servir muito, você está sendo atacado, servindo é ataque dobrado. Mas o grande privilégio de quem está servindo é porque você enxerga milagres com muita clareza. Quando você serve, Deus te põe num lugar que você enxerga milagres acontecendo muito rápido. Você fala, Deus, eu não fiz nada, porque foi Ele que fez. A mesma coisa eu estendo isso para toda essa organização para o culto de mulheres. Mulheres, estejam numa posição que você vai enxergar grandes milagres. Porque senão vai vir mais um evento de mulheres. E você vai estar aqui, vai se encorajar, mas você não vai estar ali vendo esses milagres acontecendo. Abra seu coração para ser um adorador de Deus, cheio de fé. Tá bom? Davi pediu o Alessandro, pediu oração, parece que a cunhada fala para nós. A mulher do Serginho, irmão da Rosângela, eu pedi uma oração para ela. Ela vai passar por cirurgia. Ela vai passar por cirurgia ontem. Ficamos eu e minha esposa em jejum, mais alguns minutos. Só que chegou lá um cara que não pôde fazer, devido ao programa dele, não pôde fazer a cirurgia. Mas eu queria orar os irmãos, que os irmãos orassem por ela, a irmã Nice, o nome dela. Esse mal que acomete já não existe mais. Não vai ser preciso ser feita a cirurgia. Enquanto você estava falando, bateu no meu coração o seguinte: já não existe mais doença. Não vai ser preciso operação. Pede para que ela faça um novo diagnóstico, não vai precisar. Eu creio. Mas vamos fazer uma oração por ela, por favor. Outra coisa, o Wagner também quer falar sobre o culto dos homens, porque assim, as mulheres vai ter um evento no dia 18, então, das mulheres, e aí a gente vai ter um culto para os homens. O esquema quer avisar, Wagner? Sim, uma das irmãs vai fazer o culto no domingo, e a gente vai ajudar a ser no domingo, no sábado, nós vamos dar o culto aqui para organizar. Então nós vamos nos deslocar lá para Santana no sábado para fazer o culto às 16 horas. Aí eu vou pedir, vai martelar aqui até no domingo para fazer o culto novamente. Então nós vamos estar orando para fazer o culto no sábado às 16 horas. Também no dia 18 tem culto para os solteiros. Você for para a pé? Está no pé. Eu me prontifiquei com a cara de mandar para vocês por e-mail o convite das mulheres, para o Dia das Mulheres. Eu não mandei porque a gente precisa corrigir algumas coisas no cadastro, mas eu acredito que amanhã, mais tarde, sexta-feira, vou falar no e-mail de vocês. Então vamos orar, cantar mais uma canção. Desculpa, verdade. Fala aí, Vagnão. Então, gente, não esquecer dia 4, serviço da aula 9, 10 para as 9, a gente está. Novos e afins, é isso? Se não quiser na coração, fica à vontade. Então é isso. Vamos orar. Pode pedir o nome
Dane-se. Pai, obrigado. Obrigado por estar aqui. Obrigado porque o Senhor está em todos os lugares. Sim, Deus. A todo instante. Diante de cada ser humano que o Senhor criou, tem um sentimento grande, igual tem por nós aqui. Independente do que cada um faz, o Senhor ama. A tua imagem e semelhança. Sabemos que o Senhor não tem prazer em ver ninguém sofrendo. E pedimos a tua ajuda. Agora, Pai, estamos orando sem dor, sem sofrimento. Não dói orar assim. Mas quem está sofrendo sabe o quanto é importante a tua presença, o teu agir. Como é importante o Senhor estar tocando neles, com o nariz, com os corações dos irmãos, da família, da dona Tânia que veio falecer. Pai, nos ajuda a acreditar profundamente no teu poder, que o Senhor pode curar, pode fazer grandes milagres assim, durante uma oração, após uma oração. Sim, Pai. Nos ajuda a acreditar profundamente no Senhor, na tua grandeza, no teu poder. Sim, Deus. Que a nossa fé seja verdadeira, intensa, firme, Amém. alicerçada no Senhor, por meio de Cristo. Pai, oro para que o Senhor cure nossos corações. Amém, Senhor. E mais uma vez pedimos, Pai, pelos que estão doentes, que estejam mesmo curados pelo Senhor. Nos ajuda a acreditar profundamente. Ajuda cada um que está precisando do Senhor, que reconheça a tua presença. Amém. Tenham fé, que eles tenham fé que o Senhor pode salvá-los, que pode curá-los. Às vezes depende tanto da fé que eles devem ter no Senhor. E oramos para que essas pessoas tenham fé em Ti. E que assim elas sejam curadas por meio da fé que o Senhor espera que elas tenham e por meio de Cristo. Te amamos, obrigado por o Senhor é um Deus justo, correto, que nunca erra. Isso nos dá tanta segurança para pedir ao Senhor e estar sempre unidos com tanta esperança no Senhor. Amém. Te amamos, assim oramos, assim agradecemos. Tudo em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Canção 108. Senhor, eleva minha
Obrigado. Meus irmãos, só não se esqueçam, dia 10, treinamento para os líderes de bate-papo com o Joca e o John Porter. E também... no setor de Tatuapé. E tem uma vigília que a gente está programando para acontecer aqui no dia 23, tá bom? Orem por isso e se programem. Obrigado.